Tiago 5, de 17 a 18, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor. Diga assim: e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Eu queria falar uma frase para você, como introdução desse tema que nós estamos trabalhando, o altar em chamas. Toda semente que você deposita na obra do Senhor, entenda que nunca será em vão. Toda semente que o povo de Deus semeia na obra de Deus, ela não é em vão. E eu poderia aqui contar diversos testemunhos para você, pessoalmente, ou da própria membresia, de pessoas que decidiram semear e da obra de Deus colheram poderosamente. Vemos aqui, irmão, nesse texto, evidências do poder de Deus na vida do profeta Elias. E é interessante porque Deus diz para ele tudo o que iria acontecer. Amós vai mostrar para nós no capítulo 7, verso 4, ou capítulo 3, verso 4, de que antes de Deus for fazer qualquer coisa, ele se revelaria aos seus profetas. Antes de Deus executar algo, o texto vai mostrar que Deus traria revelação aos seus profetas. Está escrito em Amós. Então, antes de um movimento, há uma revelação. Amém? Antes de uma ação, vem uma revelação. Antes de fazer algo, Deus se revelaria. E revelação é isso. É falar. Deus falaria algo. A palavra apocalipse, revelação, no original ela quer dizer tirar o telhado, revelar o que está oculto. Então Deus está mostrando para os seus profetas o que estaria oculto. E por isso que os profetas entendiam a respeito do Cristo. Porque Deus estava mostrando para eles algo do futuro, eles falando no presente momento. E alguns não entendiam isso. Por isso que Isaías é o profeta que mais falou o quê? Do Messias, da vinda de Jesus. Isaías é o profeta que vai representar uma miniatura da Bíblia, podemos dizer assim, aonde do capítulo 1 ao 66 você tem o contexto do Antigo e do Novo Testamento. Então, Isaías e diversos outros profetas, Zacarias, Malaquias, esses profetas estão sempre apontando para a nova aliança, para a pessoa de Cristo. E não só os profetas, mas os símbolos do Antigo Testamento também apontavam para a vinda do próprio Cristo. Você pode perceber que no tabernáculo, aonde ou da tenda, você tem o véu, você tem o Santo dos Santos, e lá na cruz, o véu do templo é rasgado. Entrava somente o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, quando o véu rasga de cima para baixo, todo o povo de Deus agora, por meio de Cristo, tem acesso à sala do trono do Senhor. Diga amém. É diante desse momento, irmãos, que a gente começa a perceber que decretos de Deus envolvem situações desafiadoras também. Porque Deus dá um decreto de que a terra ficaria 3 anos e meio sem chuva. Mas no mesmo decreto de que ficaria 3 anos e meio sem chuva, havia também um decreto no coração de Deus de que a chuva retornaria. A grande questão nessa noite que eu quero dizer com você é como nós agimos diante de um decreto de Deus que ele diz, não vai chover. O intervalo, pastor Jeremias Pereira, ele faz um símbolo assim com a mão, faz assim com a sua mão. Isso aqui é o tamanho, a quantidade, os dias da sua vida. Ele faz assim mesmo. Começa aqui e termina aqui. Você só tem isso aqui, ó. Coloca no rosto agora. Põe no rosto. É o que cabe aí. Você viu? É isso. Você só tem isso aí para viver. A grande questão é como eu vivo nesse intervalo, nessa trajetória, nessa jornada do começo, vindo da barriga da minha mãe, né, do ventre da minha mãe, até o final que vai descer a cova. Não tem jeito. Deixa eu te dar uma notícia, surpreendentemente, que acabou de ser fresquinha no jornal. Você vai morrer uma hora.
Sabia disso? Tem gente que pensa que não. Vai se esconder dentro de numa nave. Nós vamos morrer um dia. Todo mundo aqui, escapa ninguém. Tem algum anjo aí? Todo mundo, vai chegar a hora. A grande questão é como nós vivemos nesse contexto. E aí Deus levanta esse homem. Então a primeira coisa que eu queria pensar com você aqui é que diante desses momentos desafiadores, de céus fechados, por exemplo, Deus ele vai agir de uma forma para muitos, de um contexto incomum. Quem aqui já falou assim, Deus, tem certeza que isso aqui é obra tua? Quem aqui já falou com Deus assim, Senhor, não é possível que isso veio de ti? Quem já fez isso? Só eu? Glória a Deus, obrigado, estamos juntos. Quem não levantou a mão é porque perguntou muito. Nós somos assim às vezes. Senhor, isso aqui está errado. É Deus direcionando assim, não é possível. Esse laudo chegou, o Senhor errou. Cadê o Senhor? E nós vamos guerreando com Deus. Então Deus está levantando uma geração hoje em chamas. Glória a Deus. Uma geração em chamas para quê? Para que ela não critique, para que ela não questione a voz de Deus, para que ela não fique dizendo, Senhor, o Senhor está errado. Senhor, será que é? Será que não é? Não. É uma geração que vai viver tamanha incendiada por Deus, que quando Deus fala assim, chegou a manhã, uma hora apaga. Estão muito empolgados. Nunca diga isso. Porque pode ser um adolescente desse aqui, pode ser um jovem, pode ser uma idosa, que o Espírito Santo pode usar e arrancar um tumor dentro de você. Onde você está desesperado. E Deus fala assim, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, e o recado, o download vem de Deus, e você fala assim, meu Deus, que coisa sobrenatural. Então nós não podemos olhar para o estereótipo, como eu tenho dito. Deus levanta, então se prepare, porque Deus vai bancar tudo que Ele está levantando. Às vezes nós temos isso em mente, fazemos uma leitura, diante do tempo caótico, nós precisamos entender que quanto mais perto de nós estivermos, mais leitura correta faremos. E talvez você possa dizer isso, Senhor, eu quero só ser um instrumento nesse tempo, independentemente do cenário. E aí surge Elias, irmãos, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como foi. O homem não tem família, um tisbita de Gileade, ele aparece em cena, de repente some tão rapidamente. Esse homem tem roupas estranhas, alimentação estranha, atitudes incomuns. Se você ler 2 Reis 1:8, você vai ver isso. Um homem que se alimentava de já ia falar do João Batista. É que está tudo alinhado, Elias e João Batista. Mas um homem que comia estranhamente, está com fome, e Deus manda um corvo, meu Deus. Irmãos, corvo é um animalzinho muito sujo, muito estranho. Hoje seria o urubu. Só que Deus, irmãos, dá ordens. E até os animais têm que obedecer. Aí Elias está lá, com fome. Vem o corvo com uma fraldinha na mostarda. Uma picanha. Abre a boca, servo Elias. Sem contaminação, não pergunte como. Deus faz esses mistérios. Então o profeta Elias, ele surge, ele come algumas coisas estranhas, tem uma roupa estranha. Elias devia ter uma barba grande, eu penso assim. Elias devia ser um homem muito estranho. Quando as pessoas olhassem, tanto é que quando Acabe olha para ele, você tem aterrorizado. Olha o que você tem feito. Causado esse terror todo. Não se fala da família dele, não se fala da origem dele, mas o profeta Elias é uma figura importante também, não só no Antigo Testamento, mas ele é uma figura importante que cruza, que atravessa todo o Antigo para o Novo Testamento. O período interbíblico, que chamam de Malaquias até Mateus, tem perto de 400 anos, em que Deus não levantou nenhum profeta. E o Espírito, Malaquias vai falar isso, que o Espírito, Joel também, o Espírito e poder de Elias viria sobre quem? O precursor de Jesus. Então eu quero que você pense bem, que pessoas incomuns, para um tempo caótico, pode ser a resposta de Deus para uma geração inteira. Pessoas incomuns, esquisitas,
pessoas estranhas aos olhos humanos, pessoas que estão ouvindo da voz de uma população, já começando a humilhar, já começando a colocar como esquisito, essa pessoa aqui não usa terno, não usa gravata, essa pessoa aqui é tatuada, essa pessoa aqui tem isso, tem aquilo, tem um cabelo vermelho, tem um cabelo amarelo, e aí você vai julgando aquela pessoa pelo que ela está apresentando lá de fora. Só que Deus pode vir num cabeludo, como aconteceu com Todd White, um homem incrédulo, um homem cético, um homem que não acreditava em nada, e Deus vem e visita esse homem começa a orar, horas diante do Senhor, ele começa a pregar, ele começa a falar de Cristo, da cruz, a mensagem de Todd White é cruz, esse homem começa a orar pelos enfermos e ninguém começa a ser curado. Eu assistia, quando adolescente, DVDs de avivamentos na Colômbia, Guatemala, e eu olhava aqueles negócios assim, e o Todd White já estava lá dentro do DVD. Eu falei assim, meu Deus, esse cabeludo é muito louco. Ele passa por um soldado da guarda em Israel, eu não sei se era Israel, mas ele está parado, e o soldado, né? E de repente o Todd White está com uma pessoa conversando, ele passa, de repente ele passa e fala assim, opa, graça e paz. O senhor tem um problema no joelho direito. E o soldado começa a chorar. Como é que você sabe disso? Quem te disse isso? Eu não te conheço. Deus falou aqui dentro, quando eu passei por você. Ele ora pelo camarada, o camarada é curado na hora, confessa a Jesus e é salvo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você está recebendo isso agora? Irmãos, é uma palavra profética nessa noite. Entenda isso na sua vida. Só seja um instrumento. Só diga como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como eu verbalizei isso o dia todo aqui. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. O que o Senhor estiver pensando, eu quero pensar também. O que o Senhor estiver falando, eu quero ouvir. Não me deixe de fora dos planos do Senhor, porque os teus planos são mais elevados. Os teus planos são perfeitos. Os teus propósitos são maravilhosos. Eu quero entrar nisso aí, Senhor. E Elias é chamado, e Elias surge como esse homem comum. Só que na história vai mostrar que a geração de Elias e a geração de Moisés foram as gerações que mais viram milagres no Antigo Testamento. As duas maiores gerações que caminharam no deserto, que viram, que presenciaram milagres, Moisés e Elias. E os dois únicos que vão aparecer na nova aliança, no Monte da Transfiguração. No pico da montanha da Transfiguração, Jesus Cristo está agora com seus discípulos, os três íntimos, e de repente está ali, surge Elias e Moisés. E o pai vem e diz assim, ei, esse aí é o meu filho, amado. Nem Moisés, nem Elias. Ele é o meu amado, meu filho amado. E nele tenho prazer. De repente some Elias e Moisés e só fica o Cristo. Jesus também sofreu isso. Um homem comum. Para muitas pessoas. Seus irmãos o rejeitaram. Nazaré, onde ele nasceu, o rejeitou. E ali praticamente não houve milagres. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, querendo só ridicularizá-lo. Querendo pegar pedra, e já pegaram, e tacando nele, nos seus discípulos. Houve uma blasfêmia, ignorando ele. Houve corações duros, corações caídos, céticos, enraizados na religiosidade. E sabe, irmãos, isso é tão sério nos nossos dias, porque Jesus Cristo andou com os seus discípulos, pregou, mostrou sinais, maravilhas, curou, ressuscitou. Você imagina o dia, irmãos, que Jesus Cristo chegou em Betânia, naquela região que ele tinha acabado de sofrer ali um atentado, de tentarem matar ele, e os discípulos assim, Senhor, só quer voltar para lá, Senhor? É para lá que a gente tem que ir. Ele chega até Betânia e fala assim, tá Marta, tá Maria. Ele começa a conversar com elas duas. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Vem a outra e fala novamente a mesma coisa. Ele fala assim, vocês precisam só crer, porque vocês vão ver a glória de Deus. Pessoas incomuns, mas cheias do Espírito Santo de Deus, são pessoas de poucas palavras, mas a manifestação de Deus acontece. Jesus foi um homem de poucas palavras, mas quando ele falava, a coisa acontecia.
como igreja, irmão, nós temos que falar menos e ouvir mais. E só falarmos o que Deus mandar a gente falar. E é diante desse cenário que Jesus Cristo agora ressuscita Lázaro. E eu fico imaginando, irmãos, como que Jesus Cristo poderia encerrar o seu ministério. Você imaginou a quantidade de gente que estaria na igreja se Jesus tivesse dito assim: vou encerrar tudo com um culto de ressurreição do morto Lázaro? Irmão, a gente não dá para imaginar. Só que Jesus não faz isso. Jesus está numa mesa com os seus discípulos, lavando os pés deles. Isso precisa tocar o nosso coração, porque pessoas incomuns, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, vão fazer coisas que muita gente não vai entender. E glória a Deus por isso. Segundo, quero ver essas evidências de Deus na minha vida como evidências incomuns que Deus revela a mensagem que o profeta carregava. Irmãos, não era só Elias, era o que ele carregava. Elias carregava uma mensagem. Elias carregava um conteúdo. E ele está de frente com Acabe e Jezabel, o pior casal na Bíblia, mais maliciosos, carnais, malignos. E é diante desse contexto que o profeta Elias tem que trazer um recado difícil, incomum, sendo ele um homem incomum, para um tempo que ele teria que confrontar assim: não vai chover. Quando Jeremias fala isso para o povo, o pessoal vai lá e prende ele. Coloca ele, não, põe ele no buraco, põe ele no poço. E nesse cenário, eu queria que você entendesse isso nessa noite, amada que está aqui. Deus, se Ele tomar a tua boca emprestada, a tua língua emprestada, e Ele mandar você falar algo, porque Deus fala com a sua palavra, Deus fala com o que está escrito, amém, irmãos? Mas Deus também usa pessoas, glória a Deus por isso. E Deus quer que nós sejamos esses instrumentos dEle, de proclamação da sua palavra. Então, quando Deus pegar você e falar assim: fala isso, meu filho, fala, irmão. Porque Deus está dando a oportunidade de você ser um instrumento dEle. E em você que está ouvindo, sabendo que aquilo é de Deus, ouça e viva nesse lugar de obediência. O profeta Elias chega diante para esse povo todo, cuja liderança daquele movimento, espiritualmente falando, era império, era carnalidade, era adoração a Baal, outros deuses. Ele já tinha 850 profetas de Baal, juntamente ali nesse número com os de Azerá. Eles só tinham um envolvimento com ídolos. O desejo deles era se envolver e se prostrar. Então eles faziam as suas oferendas, eles faziam os seus sacrifícios, como as trevas também fazem. Pegam os animais, seja um cordeirinho, seja um cabrito, seja uma ovelha, e o império das trevas vai lá e coloca, faz um sacrifício. E como Jesus Cristo foi o sacrifício de Deus, e na antiga aliança, colocado ali os animais no altar, as trevas copiam aquilo, mas para o quê? Envergonhar. As trevas sempre copiam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas para o quê? Ir na contramão, para blasfemar. As trevas trabalham exatamente assim. Elas pegam tudo e invertem tudo. Se é 6, aqui não é mais 6. Se aqui é A, lá é B. Mas eles copiam. Eles querem o quê? Fazer essa coisa ser de vergonha. Expor a vergonha. Elias diz: eu tenho uma mensagem. Se Deus chamasse você como chamou Jonas: Jonas, sai daqui e vai para Nínive. Não vou para Tarsis. Ele vai para Tarsis. Jonas é o profeta, a mensagem está dentro, e o destino era Nínive, não Tarsis. Mas ele vai para Tarsis, e aí você já conhece a história, ele vai parar dentro daquela baleia. Irmãos amados que estão aqui nessa noite, você que está no ao vivo, quando Deus fala, Deus dá um decreto, o homem tem que dizer sim. Se Deus falou no céu, a terra tem que dizer sim. Então você pode erguer suas mãos ao céu e falar assim comigo: se Deus mandou, a terra tem que obedecer. Se Deus determinou, a terra vai obedecer. Quando Deus manda, o filho obedece, ele começa a contemplar as coisas que estão no coração de Deus. E olha que riqueza isso. Deus fala assim: Jonas, você agora vai ficar dentro do peixe 3 dias.
Presta atenção nisso. 3 dias dentro daquela baleia. O que acontece lá dentro? Arrependimento. É interessante porque são os mesmos 3 dias que Jesus está na cruz. É interessante que são os 3 dias que o apóstolo Paulo fica cego. Jonas ficou em jejum 3 dias. O apóstolo Paulo ficou em jejum 3 dias. Jesus morreu e ficou naquele lugar, morto 3 dias. Só que o poder da ressurreição veio em Jonas. Porque ele sai daquela baleia, desconfigurado, mas vivo. Meu amado, você desobedece a Deus, entenda que há consequências para a sua vida. Jonas ficou dentro da baleia 3 dias. A parte do interior da baleia é ácido. Jonas saiu desconfigurado daquela baleia. Sua pele devia estar caindo. E quando Jonas é vomitado naquela praia em Nínive, vomitado, porque ele se arrependeu, ele chega diante daquele povo, eu posso imaginar a feiura que Jonas estava. Mas ele continuava tendo a palavra. Você caiu um dia, você se perdeu da rota, você está carregando feridas, você está carregando traumas, você está carregando desobediência, você está carregando um monte de coisa. E aí tem pele indo para um lado, braço para o outro, filho para um lado, filho para o outro. Se você se arrepender, mesmo estando dentro de uma baleia, o poder da ressurreição vai vir sobre a sua vida. E você vai sair dessa baleia, mesmo com a pele caindo, mas carregando uma palavra que é viva, poderosa, eficaz e que transforma e que salva uma geração. 120 mil se converteram, irmãos. O apóstolo Paulo agora está cego, mas ele agora começa a buscar a Deus e fica em jejum 3 dias. As escamas no 3º dia caem dos olhos dele. Ele começa a enxergar Deus como nunca antes. E quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, irmãos, ele volta nos discípulos e começa a resgatar os discípulos de volta. Jesus Cristo nunca desistiu de nós e nunca vai desistir. Se você desistiu dele, ele continua te amando, ele continua olhando para você, ele continua assim: vem filho meu, vem filho meu, vem filho meu, eu vou aplicar o meu poder de ressurreição em você. Irmãos, isso é palavra. Pessoas incomuns carregam mensagens incomuns para um tempo desafiador. E Elias carregava essa palavra. Mas Elias também era um símbolo, o sinal claro de Deus, do seu inconformismo, diante das aberrações praticadas. No contexto de Acabe, Jezabel, os povos, Elias foi também um símbolo do chamado de Deus ao povo para a restauração. Como é que a gente resolve isso, pastor? A gente resolve isso, em 3º lugar, um profeta que ora. Então ele tem nome, ele é incomum para um tempo, ele tem uma mensagem comum, mas ele é um profeta que ora num tempo em que ninguém está orando. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Elias, ele vai para o Monte Carmelo, levado por todos aqueles homens, mulheres, os profetas de Baal e Azerá, e Acabe e Jezabel estão lá em cima. Jezabel não, mas Acabe está lá em cima. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que vai trazer palavra de maldição, mas não vai estar presente não, tá? Tem gente que vai colocar uns espetos, mas na hora que o profeta, que Deus revela, se aparece, essas pessoas somem. Então não fique preocupado com o que falam de você, bem ou mal. Não fica preocupado com isso não. Deus é justo. Fica preocupado com isso não. E também deixa eu corrigir uma coisa que eu ouvi esses tempos atrás. E tem gente falando assim: tire as pessoas, elimine as pessoas tóxicas da sua vida. Pois é, Jesus lavou o pé de um cara que traiu ele, vendeu ele por 20 moedas de prata. Que negócio é esse de eliminar as pessoas? Fazer um X. Isso é Big Brother. O Big Brother é como se fosse um sistema comunista. Tem paredão, só um ganha os benefícios. Todo mundo tem que dividir comida. Que sistema é esse, irmãos? E marca um X. Nós não fomos chamados para fazer X das pessoas, nós fomos chamados para lavar os pés delas. Fomos chamados por Deus para amar até aqueles que nos perseguem.
É difícil, pastor, é difícil, mas Elias não está olhando que é difícil, ou Elias está levantando uma palavra que vem de Deus, e eu vou entregar essa palavra, custe o que custar, custe o que doer. Não importa, porque Elias era um homem em chamas. Homens em chamas, mulheres em chamas, filhos em chamas, não questiona a Deus, entrega recado, entra nos vales, chega nas cidades, entra nos vilarejos e diz: o Senhor estabeleceu aqui, como eu vi isso hoje aqui do Alexandre de manhã, e como isso acalentou meu coração. O pastor ouviu uma mensagem, a família dele ouviu uma mensagem, Deus estabeleceu eles aqui, e Deus está fazendo tudo isso, não é por causa da gente, é por causa da obediência, é do compromisso, é de uma vivência na voz de Deus, porque na voz humana a gente pararia. Se fosse voz humana, a gente já tinha parado há muito tempo. Primeiro ano de ordenação, eu já abandonaria tudo. Mas eu não estou aqui por causa da minha ordenação, eu não estou aqui por causa da minha esposa, eu não estou aqui por causa das minhas filhas, eu não estou aqui por causa da igreja, eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra, e é incomum para esse tempo caótico, e diante dessa palavra, irmãos, os moveres vão acontecer, mesmo que seja para ficar sem chover 3 anos e meio, mas eu sei que eu carrego uma palavra de que depois de 3 anos e meio, a chuva vai voltar. Então Deus vem na pessoa de Elias e fala assim: Elias, agora você tem uma missão para restaurar esse povo. O que eu faço, Deus? Deus fala assim: junte as pedras. Por que está sem chover? Porque o povo estava em desobediência, dando as costas para o altar de Deus. O altar de Deus está lá. O altar de Deus está lá. E Elias está assim, ó. É só o Senhor. O Senhor fala, eu ouço. E Deus fala assim: agora Elias, construa um altar. Então a referência de altar não era a referência de Elias. A referência de altar era porque ele estava olhando para Deus. Nossa referência de altar é Jesus na cruz. Essa é a nossa referência. Quando Elias vem e fala assim: é isso, Senhor? É isso, Elias. Então Elias vem, com a palavra revelada, ele vai fazer um movimento. Ele pega as 12 pedras, que representavam as 12 tribos. E essas 12 tribos estavam em guerra, uma contra a outra. Uma divisão. Irmãos, o que mata uma igreja é divisão. O que mata uma casa é divisão. Uma casa dividida não permanecerá de pé. Mas pensa numa casa unida. O diabo não acessa nada na sua casa. Elias junta as pedras. E ali não são tijolos, amados. Porque tijolo fica tudo bonitinho com argamassa. Constrói uma parede, né, Leandro? Constrói uma parede, fica liso, bonitinho. Mas quando você pega as rochas, fica meio torto, meio para fora. Essa é a intenção. Porque cada um, Maico, tem um jeito. Eu tenho um jeito, o Maico tem outro, o Eric tem outro, a Lebra tem outro. Porque Deus não quer trabalhar com uniforme. Deus quer unir. Então não fique pensando assim: não tem jeito para mim não. Pois é, essa mensagem aí não é de Deus, não é do profeta Elias, não é do pastor João. Essa mensagem é do diabo. Elias junta as pedras. Ele vai assim: povo, sabe por que não tem mais chuva? Sabe por que não tem mais presença de Deus? Sabe por que não tem mais fogo? Porque o altar está uma pedra para cada lado. Então a gente, em primeiro lugar, o profeta, antes de orar, ele diz: aproximem-se de mim. Você está longe de Deus? Nós somos pedras. A pedra de esquina é Cristo. Então agora essas pedras agora são colocadas e é construído um altar. 12 pedras. Ele pede a lenha, vem a lenha. Ele pega a água, traz água. Isso é tudo símbolo. Pedra tem a ver com o meu coração, a minha vida, sou eu. Aí você vê as águas, não vamos encher todo esse espaço aqui de água. E vem 4 bacias e enche tudo aquilo. A água simboliza arrependimento. Eu estou diante de Deus arrependido. Vem toda essa lenha. E aí depois de tudo isso que está ali construído o altar, Elias faz uma oração. É só depois disso que vem a oração. Deus não vai responder a oração dos seus filhos se você não estiver com uma vida no altar, irmão. Eu estou vendo do meu jeito, vou orar para Deus responder. Não vai responder. Eu não quero saber de perdão àquela pessoa. Deus, você bloqueou as orações. Porque Deus não responde um filho quando ele não perdoa na terra. Então a primeira coisa é: vocês têm que confessar. Vocês têm que ser tratados. Vocês têm que colocar aqui diante de Deus. Irmãos,
Ele está mostrando em símbolo para uma nação. E agora, Elias faz uma oração. Só que nesse intervalo, os adivinhos, os profetas de Baal e Azerá, já tentaram fazer de tudo no sol de meio-dia. Eles estão lá, fazendo todo o trabalho deles. E não cai um foguinho no que eles montaram. Deixa eu falar uma coisa. O fogo que a igreja carrega, ela queima impureza. O fogo que a igreja carrega, ela é um incêndio, irmãos. Ela é glória, ela é poder. Aquilo que estava acontecendo ali por aqueles profetas de Baal e Azerá, tudo aquilo que estava acontecendo ali, era uma afronta contra o próprio Deus. Irmãos, eu não sei, mas eu penso que Deus não deixou cair nenhuma fagulha naquele lugar ali. Não vai cair nada. Eu estou orando ao redor da nossa igreja, irmãos. Irmãos, no nosso quarteirão, em Santa Felicidade, os demônios não vão nem ficar nessas regiões. Você pode dizer amém? Eu creio nisso, irmãos, poderosamente. Um tempo de prosperidade em todas as áreas da vida das pessoas. Elias começa a caçoar deles. Caçoando. E não acontece nada. Elias faz o altar e fala assim: Senhor, o altar está levantado, a água está aqui, a lenha está aqui. Senhor, manda fogo na hora. Irmãos, um profeta em comum para um tempo de caos. Um profeta com uma palavra em comum para um tempo caótico. Mas um profeta que tem uma autoridade, um alinhamento com o céu. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. A igreja hoje está sendo alinhada com o céu. Quando ela ouvir Deus falando, ela vai replicar, vai ficar sem chover, mas ela sabe que a qualquer momento o som da chuva vai chegar. Deus manda fogo sobre aquele altar, lambe aquela água toda, queima o holocausto e marca aquele lugar com o seu fogo. Se tivesse uma pessoa ali, irmãos, o Espírito de Deus é como tivesse vindo aquela pessoa e queimado toda a impureza, perdoado, purificado. E isso acontece em Atos capítulo 2. O Espírito Santo sopra como um vento impetuoso. O Espírito Santo vem sobre eles. E o texto diz que eles viram sobre suas cabeças. Receba isso como línguas de fogo. Deus está derramando essa unção sobre nós hoje. Eu tenho essa convicção no meu coração. Pastor, é só fogo? Não, tem chuva. Só que só vai voltar a chuva se tiver tudo aquilo ali primeiro. E a chuva na Bíblia pode ser avivamento, tempo de prosperidade na terra, porque começou a plantar, começou a colher, e a terra voltou a ficar verde, começou a ter frutos. E Jó vai dizer, irmãos, que no tempo daquele sofrimento, que não tinha mais vinho, não tinha mais figo, não tinha mais azeite, não tinha mais colheita, não tinha mais nada, mas no tempo da prosperidade do Senhor, do arrependimento, voltou o trigo a ser plantado e a ser colhido, voltou a uva a plantar, e agora vem o vinho novamente, agora começou a plantar, e começou a ter azeitonas, e agora vem a prensa, agora vem o óleo. O que acabou na sua vida? O que foi esgotado na sua vida? Eu comecei essa palavra dizendo que nós muitas vezes temos esse poder de esfriar o Espírito em nós. Dizemos, Senhor, eu quero apagar o Espírito, eu quero ver a minha própria vida, eu quero ver do meu próprio jeito. Nessa noite eu te trouxe para cá, para você ser esse altar de Deus, para você, Senhor, está aqui o meu coração, eu me arrependo, eu me coloco diante do Senhor. O que o Senhor quiser fazer em mim, eu quero ouvir, eu quero executar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso da tua purificação. Senhor, eu me uno a ti, e Deus vai responder. Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com a sua manifestação de poder, porque fogo na Bíblia, irmãos, é glorioso a gente começar a pensar nisso. Moisés foi tratado numa sarça, Abraão começava a levantar altares, irmãos, e aqueles altares tinham que ter fogo. A primeira vez que você vê altar na Bíblia é quando Noé sai da arca, mas ali era um sacrifício. Só que a primeira vez que você vê um altar de adoração é Abel. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 8, Noé levanta um altar quando ele sai da arca.
Gênesis capítulo 12, Abraão levanta um altar de adoração a Deus, um altar onde ele pega o filho dele e leva para o pico da montanha. Ele fala assim: Senhor, o Senhor mandou fazer, então eu prefiro sacrificar meu filho do que te desobedecer. Quando Abraão pega o machado e vai matar o filho, Deus assim: para! Deus estava substituindo Jesus para ficar no lugar de Isaac. E depois, anos e mais anos depois, Jesus Cristo está na cruz dizendo assim: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Lá atrás, Deus tinha dito assim: Cordeirinho, apareça agora. É a mensagem profética. O cordeiro aparece. Abraão não mata Isaac. E agora esse cordeiro está sendo dito pelo profeta João Batista, que veio no poder e no espírito de Elias. E agora ele está dizendo assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer fogo, você precisa colocar lenha. Se você quer fogo, você tem que juntar as pedras. Se você quer fogo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você quer o fogo de Deus, você precisa dizer exatamente aquilo que está escrito em Mateus 3, verso 11. Eis que vos batizo com água, mas virá aquele que é muito mais poderoso do que eu, cujo homem não sou digno de tirar as sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo veio como fogo, como ele veio como água, ele veio como um vento, ele veio como um óleo. E agora, irmãos, Jesus Cristo ressurreto vai até agora a direção dos discípulos e vão para Jerusalém. Vocês estão desunidos, vocês abandonaram o meu chamado, vocês se perderam. Eu falei para vocês 3 anos e meio e vocês voltaram a pescar. E Jesus Cristo chega na beira da praia com uma brasa e com um pouquinho de alimento, fala assim: filhos, tem peixe aí, tem alimento aí. Jesus Cristo nunca vai te pedir algo que Ele não tenha primeiro. Jesus Cristo está falando exatamente isso para nós aqui hoje. Você está esperando o quê? Se eu já te chamei. Você está dizendo: Deus, eu só vou se tiver aquilo, se o Senhor fizer aquilo. Não, Ele é e Ele tem tudo. Ele é o poder glorioso de Deus. Feche seus olhos. O que você quer pedir a Deus hoje? Depois dessa palavra da ceia, o que está no anseio do seu coração? Eu queria te convidar a você dar uma resposta a Deus agora. Senhor, eu estou aqui, eu me apresento, eu me coloco como esse altar. Eu estou dividido, eu estou com ideias humanas, eu tenho medo, eu não consigo perceber isso, eu não consigo perceber aquilo. Mas Deus está falando assim: aproxime-se de mim.